Neste momento que paramos para meditar na palavra do Senhor, e nesta oportunidade quero assim continuar meditando, aprendendo e compartilhando com todos vocês. Estamos falando sobre possuir a herança que Deus tem para cada um. E nas últimas reflexões deixamos a base da nossa meditação da revelação da palavra de Deus no assunto que estamos meditando. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1, aonde fala lá no primeiro tópico, ouve, ó Israel. E com base nisso quero ler outro texto bíblico. Agora no livro dos Reis, em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 6 até o 10. Eu vou ler nesta oportunidade, e se ao termo desta leitura não der para a gente meditar, deixar algo com base está escrito, revelado na palavra, nas próximas a gente continua. Isso com base em ouvir. Você vai ver o que está escrito aqui na palavra, onde um filho do rei, o rei mais sábio de toda a história, Salomão, Roboão, deixou de tomar conselho dos anciões que vivia com seu pai, para tomar conselho com o jovem dos seus dias, que cresceram com seus dias, e levou ele a dividir o povo de Israel. Vamos ler a palavra de Deus com muita atenção, porque a palavra do Senhor é digna. Só nos a ler que o Espírito Santo transmita algo ao seu coração. Diz a palavra de Deus. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estava na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo: se hoje fores servos deste povo, e os servireis, respondendo falareis boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos tinha aconselhado, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele e que estava diante dele. E disse-lhes: que aconselhai vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que havia crescido com ele falaram, dizendo: assim farás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Que coisa, meu Deus! Uma Bíblia é maravilhosa nos aconselhar, como eu já disse em algumas reflexões, que a palavra de Deus, tudo que está escrito é como exemplo, e é para nos despertar, para nos tirar do lado ruim, do lado negativo, e vir para o lado do bem, o lado da justiça, o lado correto. Meus amados, vemos aqui uma passagem bíblica, e vemos aqui a atitude deste homem, Roboão, filho do rei Salomão, o rei mais sábio
de toda a história, deixou de consultar, ou de ouvir, quero dizer, os anciões que tinham experiência e que lhe deram bom conselho a respeito do seu reinado e a respeito do povo que estavam ali para o servir, que era o povo de Israel. Ele deixou de tomar aqueles conselhos e foi tomar conselhos com jovens que cresceram com ele e que deram um conselho ainda para engrossar mais ainda o jugo daquele povo. E se você pegar a história, se você continuar lendo as escrituras, você vai ver que ele levou o reino de Israel, aquela nação, se dividir, aquelas tribos, por causa de conselhos equivocados. Assim como Roboão fez, se a gente fizer, acontece do mesmo jeito. Deixa eu te perguntar. Eu pergunto a você, que conselho você está ouvindo? Você está ouvindo o conselho de quem tem do Espírito Santo? Ou está ouvindo o conselho somente de uma pessoa religiosa, de uma pessoa divisória, de uma pessoa revoltada, de uma pessoa frustrada? De quem você está procurando a tomar conselho? De quem você está procurando? Existe uma pessoa inseparável para se tomar conselho, o Espírito Santo. Ele não dá conselho errado. Observe que Roboão foi tomar conselho de quem não tinha conselho para o futuro dele. Quantas pessoas têm que se arrebentado? Quantos casamentos têm ido água abaixo? Eu já tive a oportunidade de aconselhar pelo menos 4 pessoas em crise de separação, mas tive o privilégio, oh glória a Deus, pelo conselho da palavra que Cristo nos deu através do seu Espírito, ver esses casamentos ser restituídos pelo poder do conselho da palavra de Deus. E a Bíblia diz, já está me vendo, eu vou deixando o Espírito Santo. Tendo Deus antigamente operado de várias as formas, feito maravilhas, prodígio no meio do povo, sinais, coisas grandes e tremendas. E o povo não atentaram. Agora, nos últimos dias, Deus atentou para a pregação da palavra, ou significa dizer por conselho da palavra. Se você não inclinar, se você não quiser o conselho da Bíblia, você não vai ser recomperado, nem espiritualmente, nem emocionalmente, sentimentalmente e fisicamente. Esta palavra tem o poder de libertar, de transformar, de regenerar, de fazer o homem um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Tome conselho de quem é maduro, de quem tem experiência com Deus. Ei, glória! Tome conselho de quem tem o Espírito Santo. Ei, glória! Espírito de mistério. Eita, Jesus misterioso, misericordioso e cheio de mistério. Obrigado, Senhor, que Tu me fizeste sentir neste lugar, Jesus. Você quer que o seu casamento seja salvo? Procure a palavra de Deus, o conselho da palavra. Às vezes vem a crise e ela vem para arrebentar. Mas se a gente se levantar com fé e dizer,